Fala concurseiro, fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula voltado aqui para o tema de direito administrativo, tá? Então já vou dando aí as boas-vindas para vocês, tá? Vão chegando, já vão deixando o like, tá? Infelizmente, pessoal, aqui tive um probleminha técnico aqui e não tô conseguindo acompanhar, né? Não tô conseguindo olhar aqui a minha telinha de retorno. Tá? Não estou conseguindo acompanhar aqui com a minha telinha de retorno, beleza? Então não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Para me ver os comentários eu tenho que ver pela tela que eu estou gravando aqui e impossibilita essa situação, tá? Mas eu vou tentar aqui ser o mais claro possível na informação, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a tela. Opa, travou, melhor nem mexer, tá? Melhor nem mexer, vamos lá, para não atrapalhar nossa aula aqui. Bom, pessoal, de uma forma bem simples, eu vou trabalhar com vocês aqui princípios administrativos. A gente vai resolver algumas questões relacionadas aos princípios administrativos, para que você não perca questão de jeito nenhum na sua prova envolvendo este assunto, que é um assunto importantíssimo. Tá? E que as bancas costumam de alguma forma confundir. Eu não vou deixar isso acontecer com você, perfeito? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar questões envolvendo os princípios e, claro, vou montar esquemas, tá? Dentro da nossa resolução de questões aqui, para que você consiga aí de uma vez por todas acertar questões referentes a esse tema, tá? De princípios administrativos. Vou simplificar a sua vida em relação aos princípios. Vou te mostrar que você não precisa saber de tudo para acertar a questão em prova, mas você tem que saber do necessário, tá? E é o que a gente vai fazer aqui em relação a essas resoluções de questões. Se você não me conhece, me chamo Gabriel, tá? Sou o professor Gabriel Santos, hoje estou com vocês com a parte de direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, direito penal, tá? A gente vai se ver aí algumas outras vezes, tá? Relacionada a algumas outras matérias do direito. Deixa eu logo adiantar um negócio para você. Deixa eu já adiantar uma coisa para você. Toda vida que a gente trabalha as informações referentes aos princípios administrativos, você tem que saber que eu tenho duas situações, duas acepções de estudos, né? Dentre essas acepções de estudo, pessoal, a gente vai ver os princípios explícitos e implícitos. Os princípios explícitos é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente vai ver já já. E os princípios implícitos são aqueles que não estão escritos no bojo da Constituição, ou seja, não estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, beleza? Mas eu sei que eles existem, como vinculação ao instrumento convocatório, por exemplo, tá? Tutela administrativa, autotutela administrativa, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, tudo isso são princípios implícitos da administração pública. Cuidado, porque motivação, por exemplo, é um princípio implícito da administração pública, mas expresso dentro da Lei 9784. É um princípio expresso do processo administrativo. E as bancas gostam de misturar as coisas, tá? Não misture as coisas. A gente está falando aqui de princípios administrativos, os princípios da administração pública, tá? Implícito pode ser qualquer outro princípio do direito administrativo que não esteja presente dentro do LIMP. Professor, LIMP, o que é LIMP? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula com a nossa primeira questão, uma questão bem simples, bem fácil, só para a gente aquecer, tá? Para a gente começar a brincadeira aqui, tá? Voltado aqui para o tema de princípios administrativos. Se você não me segue, segue lá, @professor Gabriel Santos, ó, tá aqui, ó. Esse é o meu Instagram, certo? @professor Gabriel Santos. Segue lá, tá? E se teve dúvida, né? Dúvida que eu não consegui tirar aqui, infelizmente estou sem tela de retorno para responder vocês, tá? Mas se teve dúvida, chega lá no Instagram, pergunta que a gente vai tirando as dúvidas para vocês. Pode perguntar, pode demorar um pouquinho, tá? Porque tem muita gente perguntando, mas eu sempre tento responder a todos. Vem comigo aqui, bora lá para nossa primeira questão bem light, tá? Questão bem light. Questão bem tranquila, só para a gente começar a brincadeira. Olha isso, ó. Presta atenção. Os princípios de direito administrativo definem a organização e a forma de proceder de um ente estatal, orientando a atuação da administração pública. Como integrante da administração direta do Estado de São Paulo, a Polícia Militar Estadual deve observar os princípios expressos da administração pública previstos na Constituição da República. A banca está perguntando o quê? Princípios expressos. O que é o princípio expresso? Aquele que está no bojo da Constituição, que está escrito na Constituição, no artigo 37 da CF, no caput do artigo 37, na cabeça do artigo.
Aí, pessoal, a gente tem que saber quais são esses princípios expressos. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai trabalhar os tais princípios expressos. A banca pode trazer expressos, explícitos, do jeito que trouxer tá certo, tá? Ó, princípios expressos da administração. Princípios expressos da administração, você vai lembrar de quem? Do Limp. Professor Limp ó, vamos lembrar aqui do Limp. Bora fazer aqui o esqueminha, né, ó. Bora trabalhar aqui o esqueminha, Limp. Professor, o que é o Limp? Olha isso. Professor, o que é o Limp? Fale para mim, professor. Falo. Bora lá, vamos trabalhar essas informações aqui, ó. Vamos trabalhar. O Limp, pessoal, são os nossos princípios expressos. Professor, que princípios são esses? Aí vamos lá, ó. A gente tem um princípio da legalidade. Olha o L. O L do Limp. O L do Limp é o L de legalidade. Legalidade. Então, o L do Limp, ó, é o L de legalidade, o primeiro princípio expresso, ó. Primeiro princípio expresso, o L de legalidade. Professor, o I, professor, o que é o I? O I do Limp é o I de impessoalidade. Olha aí, ó, também outro princípio expresso. Impessoalidade. Olha aí, ó, a gente vai falar de um por um, tá? A gente vai falar de um por um aqui, tá? A gente vai trabalhar esses princípios expressos nas questões, certo, professor? O M, professor, é de que o M? O M, pessoal, aqui, ó, o M aqui é M de moralidade. Olha isso, ó. É M de moralidade. Moralidade, beleza? Ó, o M aqui é o M de moralidade. Professor, e o P? Conte para mim o P. Conto. O P aqui é P de publicidade. Publicidade, beleza? Ó, o P aqui é o P de publicidade. E o E, professor? O E tá aqui, ó. O E é de eficiência. Eficiência. Esses princípios aqui, ó, são os nossos princípios expressos da administração, aqueles que estão previstos, né, na administração dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Limp, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gabarito letra C. Olha isso, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professor, questão fácil, eu sei, tá? A questãozinha aqui foi somente para a gente abrir o apetite, tá? Para vocês terem a noção do que seria os meus princípios expressos. Quem são, né? Os meus princípios expressos. Ou seja, aqueles que não estão dentro do Limp são considerados princípios implícitos para a administração pública. Mas vou repetir, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os princípios expressos da administração pública. Razoabilidade, motivação, proporcionalidade são princípios implícitos da administração pública, mas são expressos para o processo administrativo, tá? Então, são coisas totalmente diferentes, certo? Aqui a gente está falando de princípios da administração pública, beleza? Os expressos é o Limp, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Questãozinha de número 1, bem simples, gabarito letra C, foi somente para abrir o apetite, tá? Vamos agora para a nossa questãozinha de número 2. Acompanhe. Lê as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver. Segundo o princípio da moralidade, a administração pública... Opa, vamos voltar. Vamos lá. Segundo o princípio da moralidade, a administração pública está sujeita aos princípios legais, ou seja, as leis, normas administrativas contidas na Constituição. Pessoal, é isso que cita o princípio da moralidade, né? Situação voltada a estar sujeita aos princípios legais,
sujeita às leis, às normas. Pessoal, falou em lei, falou em norma, estou falando basicamente da administração pública, respeitando o princípio da legalidade, tá? Então não é princípio da moralidade, é princípio da legalidade. Olha o L do LIMP, ó. Princípio da legalidade. Professor, o que seria este tal princípio da legalidade? Primeira coisa que você precisa saber. Eu tenho que estudar a legalidade em duas acepções. A legalidade para a administração pública, tá? Eu tenho que estudar a legalidade em duas acepções. A legalidade para a administração pública, vai guardando aí as informações, ó, legalidade para a administração pública. Opa, vamos lá. Aqui, voltou. Legalidade para a administração pública. Perfeito. E eu tenho também a legalidade para o particular. A legalidade para a administração pública é aquela legalidade um pouco mais restrita. Professor, como assim? Olha como é simples. A administração pública somente faz o que está previsto na lei. Somente o que está previsto na lei. Beleza? Professor, então é isso? É. A administração pública somente pode fazer aquilo que está previsto na lei. Ou seja, por mais que não seja proibido, se não está escrito, a administração pública não faz. Diferentemente do particular, que tem a chamada autonomia de vontade. O particular pode fazer tudo que a lei não proíba. Tudo que a lei não proíba. Então ele pode fazer tudo, qualquer coisa, desde que não seja proibido por lei. É o princípio da legalidade, né? A gente está pautando ali a administração pública, é uma situação de legalidade, a gente tem que respeitar leis, normas, regras. Então isso não é moralidade, como trouxe a questão aqui, ó. Não é moralidade, mas sim legalidade. O certo era vir legalidade. Perfeitinho? Esquece aqui o primeiro item. A gente já tem falso no primeiro item, né? Então a gente já descarta a letra A, porque começa com verdadeiro, já descarta a letra B. Como vocês são inteligentes, eu tenho certeza que vocês vão tentar buscar logo esse terceiro item, ó. Porque é o único que está diferente, né? Vamos lá. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida de maneira eficiente com rendimento funcional. Professor, o que é isso? Princípio da eficiência, pessoal. O princípio da eficiência, ele é o mais moderno. Professor, como assim o mais moderno? Ele foi o último que entrou dentro do ordenamento jurídico, tá? Ele só veio 10 anos depois do nascimento da Constituição Federal de 88. Você consegue entender isso? Então, vamos trabalhar aqui o chamado princípio da eficiência. Vamos lá. Trabalhar aqui o chamado princípio da eficiência. Olha o Ezinho da eficiência, né? Olha o Ezinho da eficiência. Eficiência. Aqui é o Ezinho do LIMP. Tá? Ó, eficiência. Quando eu falo em relação a essa eficiência, tá? A gente tem que entender alguns critérios. Pessoal, ó, peço até perdão, tá? Tive a falha aí em relação à tela, né, de retorno, que eu não estou conseguindo ver vocês, ver o que vocês estão comentando, tá? Peço até desculpas. E também tá travando um pouquinho a minha mesa digitalizadora aqui, tá? Mas são problemas técnicos que infelizmente não deu para calibrar na correria, tá? Mas espero que vocês estejam entendendo e espero que vocês compreendam também a situação, tá? Peço perdão. Mas vamos lá. Eficiência. Professor, o que é eficiência? A eficiência, pessoal, é o princípio mais recente. Vou até colocar aqui, ó, princípio
mais recente. Olha isso. É o princípio mais recente. É o princípio mais recente, beleza? É o princípio mais recente aí, o princípio da eficiência, ele veio 10 anos depois do nascimento da Constituição, ele vem, né, com a emenda constitucional 19 de 98, tá? Ó, vem com a emenda constitucional 19 de 98. E o que é eficiência? Eficiência, pessoal, de uma forma bem simples, é eu conseguir fazer mais, olha como é simples, fazer mais com menos, reduzindo custos. Olha como é simples. Reduzindo custos, e aumentando a qualidade. Reduzindo custos e aumentando a qualidade. Aumentando a qualidade. E aumentando a qualidade. Ou seja, eu consegui fazer mais gastando o mínimo de recurso possível. Eu consegui fazer mais gastando o mínimo de recurso possível. Então, eu posso dizer, pessoal, que a eficiência ela vem para o alcance, né, de bons resultados. Bons resultados. Resultados. Para o aumento do desempenho. Para o aumento de desempenho. Beleza? Então, fazer mais com menos, reduzindo custos, aumentando qualidade, buscando bons resultados, aumento de desempenho, certo? Bom desempenho, tudo isso é palavra-chave para a eficiência. Então a gente já consegue entender que a eficiência, ela basicamente existe, pessoal, para que a gente evite gastos desnecessários. Então tu vai guardar isso, ó. A eficiência, ela vem para evitar, olha isso, ó. A eficiência vem para evitar gastos desnecessários de recursos públicos, ó, desnecessários de recursos públicos. Então é para isso que nasce a eficiência, para evitar esses tais gastos desnecessários aí de recursos públicos, tá? Se você vir na questão dizendo que tem algum tipo de gasto desnecessário dos recursos públicos, você lembra que é eficiência. Você não precisa saber de tudo. Você precisa guardar as palavras-chave relacionadas a esses princípios aí, tá? Porque as bancas costumam confundir. Eu tenho certeza que você não vai perder essa questão em prova de jeito nenhum. Pensou em eficiência, você lembra disso. Lembrando que a eficiência, ela trouxe também com a emenda constitucional 19 de 91 algumas outras situações. Eu vou colocar como observações aqui, ó. Ainda falando de eficiência, tá? Ó. Vou colocar como observação. Isso aqui, ó. Vou colocar como importante. Para você não esquecer de jeito nenhum. Você lembrar sempre disso daqui. Importante. O famoso bizu monstruoso. É aquilo que você tem que levar para sua prova, tá? Você não pode esquecer de jeito nenhum. Presta atenção. É importante que você guarde isso daqui. Presta atenção, ó. Professor, o que é importante? Guarda a informação. É importante que você lembre que a eficiência, ela tem uma ligação íntima com o tal estágio probatório. Com o tal estágio probatório. Professor, como assim, pessoal? É simples, tá? É só você guardar que hoje você passa por um estágio probatório por conta dos servidores preguiçosos. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. O que a administração notava? A administração estava percebendo que quanto mais ela colocava pessoas, mais ela colocava servidores dentro de cargos públicos, mais a qualidade do serviço diminuía, o que não fazia sentido. Poxa, como é que eu estou colocando mais servidores e a qualidade do serviço está baixando? Por que não está aumentando a qualidade do serviço?
Aí o que a administração percebeu? Percebeu que os servidores públicos eles estudavam tanto, que quando eles passavam no concurso, entravam no cargo público, eles meio que relaxavam, tá? Eles só queriam sombra e água fresca. Professor, agora eu entendi, exatamente, a administração também entendeu, assim como você entendeu agora. E o que ela pensou? Ela, poxa, eu vou colocar um estágio probatório, então não basta passar em concurso, você tem que provar que você merece estar no concurso público, que você merece esse cargo público. É aí que nasce o estágio probatório, exatamente, né? Aquele período de 3 anos que você tem que se enrolar em plástico bolha, né? Porque o que você fizer, você pode perder o seu cargo, o que não quer dizer que um servidor estável ele não pode perder o seu cargo, tá? Ele pode perder cargo mediante processo administrativo, garantia de ampla defesa, né? Pode perder o cargo mediante sentença judicial que seja transitada em julgado, tá? Pode perder o cargo, inclusive, por uma situação que também veio com a emenda constitucional 1998, a avaliação periódica de desempenho. Vamos lá, ó. É aquilo que eu falei, você tem que provar que você merece permanecer no seu cargo público. Eu também tenho, ó, o que a gente chama de avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Beleza? Ó. Também está ligado aqui a uma situação voltada para a eficiência. Você tem que comprovar, você tem que mostrar que você merece estar ali, tá? Beleza? Então isso daqui tem ligação íntima com o princípio da eficiência, beleza? Situações e informações importantíssimas que eu trouxe para você agora, tá? Bora voltar para a questão, bora voltar. Como a gente já viu, ó, aqui é verdadeiro. Tá? Realmente é isso que traz o princípio da eficiência. Então a gente achou o gabarito, é a letra D. Mas vamos falar, né, do nosso terceiro item aqui, ó, o princípio da impessoalidade. Professor, que princípio é esse? Princípio da impessoalidade. Professor, que princípio é esse? Vamos lá, vamos trabalhar aqui as informações referentes a esse princípio. Princípio da impessoalidade. Ó, de pouquinho em pouquinho a gente está trabalhando todos os princípios expressos, né, explícitos, ó, impessoalidade. Bora lá trabalhar aí o princípio da impessoalidade. Professor, que princípio é esse, impessoalidade? Primeira coisa que você tem que entender. Aqui é a administração pública agindo de forma neutra e imparcial. Aqui é a administração pública tendo que agir de forma neutra e imparcial. Professor, como assim? De uma forma bem simples de tu entender, tá? A administração pública ela não pode pesar para nenhum lado. Ela não pode ter preferências. Ela tem que agir de forma neutra, ela tem que agir de forma imparcial. Isso é ser impessoal. Ela não pode agir com pessoalidade, tá? Ela não pode pesar para nenhum lado. Ela tem que ser neutra e imparcial. Só que o princípio da impessoalidade ele traz 3 acepções de estudo. Professor, que 3 acepções de estudo são essas? Vamos ver. Bora ver. O princípio da impessoalidade vai trazer 3 acepções de estudo. Primeira acepção de estudo do princípio da impessoalidade, ó. Primeira acepção de estudo do princípio da impessoalidade. Presta atenção, ó. Primeira acepção de estudo do princípio da impessoalidade. A gente vai ter a vedação à autopromoção. Professor, como assim? Quer dizer que é proibido a pessoa utilizar-se da máquina pública para se autopromover, ó. Vedação à autopromoção. A autopromoção. Promoção. Tá, ó? É vedado, é proibido a pessoa fazer o uso da máquina pública para se autopromover, certo? Eu tenho aqui a vedação à autopromoção. Professor, como assim? Eu não posso constar símbolos, imagens, tá? Que vão me promover. Imagine que eu seja prefeito. Nomes também não pode, tá? Aqui é um exemplo. Vamos lá. Imagine que eu seja prefeito em determinado município e eu esteja construindo um algradouro. Ou eu esteja construindo ali uma pracinha. Vai, eu vou construir uma praça.
beleza? Uma praça pública. Aí eu pego e coloco lá nas obras da praça pública, né? Uma foto minha de braço cruzado e o nome da praça, Praça Professor Gabriel Santos. Tá de sacanagem? Eu estou utilizando ali uma máquina pública para me autopromover. E a própria Constituição, trabalhando esse critério, proíbe, tá? O princípio da impessoalidade proíbe. A gente não pode ter ali, né, a chamada autopromoção, tá? A pessoa não pode se promover utilizando-se da máquina pública. Primeira vedação aí, tá? Primeira acepção do princípio da impessoalidade. Professor, segunda acepção do princípio da impessoalidade, o senhor disse que a gente teria 3 acepções, né? Segunda acepção, finalidade. Qual é a finalidade do princípio aí da impessoalidade? Qual é a finalidade da administração pública, né? Caracterizando aí o tal princípio da impessoalidade. Qual é a finalidade? A finalidade aqui, pessoal, é sempre o alcance do interesse público. Então a finalidade aqui é uma finalidade pública. Beleza? É sempre o alcance do interesse público. Então aqui a finalidade vai ser sempre pública. Professor, terceira acepção do princípio da impessoalidade. Conte para mim, conto. Terceira acepção do princípio da impessoalidade. A gente vai ter que a impessoalidade também vai ter como acepção de estudo a isonomia ou igualdade, do jeito que a banca trouxer, está correto. Professor, como assim? Pensa comigo, pessoal, de uma forma bem simples. Eu vou colocar como exemplo aqui, e se a banca perguntar para você, tá certo. Dizer, por exemplo, que a impessoalidade está intimamente ligado com o concurso público. Tá certo, ó. Concurso público é critério de igualdade, de isonomia, certo? Vamos pensar aqui, ó, para você perceber que realmente é um critério de igualdade, de isonomia, certo? Presta atenção. Imagine aí que abra um concurso público para policial federal. Aí venha no edital. 50% das vagas são destinados para filhos de policiais federais. Isso é quebra de isonomia, é quebra de igualdade, é quebra de impessoalidade. É como se a administração pública não estivesse sendo neutra, não estivesse sendo imparcial. Ela está pesando para um lado. Tá dando para entender? Ela está, de certa forma ali, tendo preferência. Como assim, professor? Ela está pesando para o lado dos policiais federais, para os filhos dos policiais federais, quebrando a isonomia, quebrando o princípio da impessoalidade. Deu para entender? Então, o princípio da impessoalidade ela vai ter essas 3 acepções. Vou até voltar aqui para tirar um print, tá? Vou até voltar para tirar um print, beleza? Tirou o print, agora a gente vai voltar aqui para a questão. Olha a questão. O princípio da impessoalidade, em sua essência, diz respeito à necessidade do Estado de agir de modo, olha o que eu falei, ó, imparcial perante terceiros, não podendo, ó, beneficiar nem causar danos a pessoas específicas. Sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Perfeito. Né? O interesse é sempre público, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra D. Perfeito? Ó, pessoal, de pouquinho em pouquinho, a gente está trabalhando todos os princípios relacionados aos princípios expressos do LIMP, tá? De pouquinho em pouquinho. Bora lá para a próxima questão. Olha a questãozinha agora de número 3. Os princípios da administração pública são de grande relevância por estabelecer as bases para uma gestão pública eficiente, transparente e responsável, garantindo o atendimento às necessidades da sociedade e o cumprimento das finalidades do Estado. Afirmar que o princípio que exige dos agentes públicos comportamentos compatíveis com o interesse público, que cumpre atingir que são voltados para os ideais e valores coletivos segundo a ética institucional é definido como princípio. Pessoal, já vou te adiantar, tá? Aqui é o princípio da moralidade. Mas o que é moralidade? Moralidade, você vai guardar aqui basicamente as suas palavras-chave, tá? Palavras-chave por princípio da moralidade. Mais um princípio aqui para a gente trabalhar. Princípio da moralidade. Professor, o que seria aí o princípio da moralidade? De uma forma bem simples, tá? Vai guardando as palavras-chave. Moralidade, tu lembra de uma pessoa que age de boa fé. Viu boa fé? Eu estou falando de moralidade. Eu posso lembrar da pessoa que age com honestidade.
Honestidade. Viu honestidade? Eu lembro de moralidade. Eu posso lembrar, ó, de uma pessoa que age com probidade. Professor, probidade é. Vamos pensar comigo aqui, ó. O princípio da moralidade é tão importante, mas tão importante para a administração pública. A administração pública se preocupa tanto com esse princípio que, se você for reparar, a quebra desse princípio pode gerar improbidade administrativa, que eu criei uma lei que traz sanções para as pessoas que quebram a moralidade administrativa. Inclusive, você que é cidadão, você pode propor uma ação popular se você vê que tem algo lesando ali, né, trazendo uma lesividade para a moralidade administrativa. Olha como é importante esse princípio. Outra palavra-chave são os chamados valores éticos, preceitos éticos. Os chamados preceitos éticos também é palavra-chave para o princípio da moralidade. Aí ficou fácil, né? Ó, alcançar interesse público, voltado para os ideais, valores coletivos, segundo a ética institucional. Isso é o quê? Moralidade, tá? Moralidade. Guarda isso daí. Terceira questão bem simples, gabarito letra C. Bora lá para a questãozinha de número 4. Olha a questão número 4. São princípios constitucionais da administração pública apenas, ou apenas é o que lasca, né? O que mata, ó. Apenas os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade? Claro que não, tem vários outros, tá? O apenas matou o item 1, item 1 errado. Item 2, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município obedecerá somente, somente não, pelo amor de Deus, né? Princípio da legalidade, impessoalidade e publicidade. Tem outros. Matou também. Pessoal, teve restrição. Você tem que ficar com o pezinho atrás, tá? Apenas, somente, tá? Absoluto, absolutamente. Cuidado com isso, beleza? Olha o item 3. Item 3. O princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi acrescentado no rol dos princípios constitucionais do caput do artigo 37 da Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Aqui está errado. A gente viu, né? Qual foi a emenda? A Emenda Constitucional 19 de 98. Ah, professor, nem existe essa emenda aqui. Existe, tá? Essa emenda aqui, 45 de 2004, existe, mas vai falar das situações que envolvem aí critérios, né, dos tratados internacionais, né? Se vai ser norma supralegal, se vai ser aí equivalente à emenda constitucional. Isso daí não é assunto para a gente conversar agora, perfeito? Então já esquece o item 3. E o item 4, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o bizuzinho do LIMP. Portanto, só está correto o item 4, né? Gabarito aí, letra D. Perfeito? Vamos dando continuidade. Questãozinha agora de número 5. Olha isso. Considere, bora lá, ó, considere a situação hipotética em que a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza determina a abertura, que a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza determina a abertura de licitação para suprir, olha isso, ó, suprir demanda desnecessária. No órgão que dirige, após a análise regular de todas as propostas, sai vencedora a empresa da qual seu cônjuge é sócio majoritário. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, né? Professor, isso aí é um critério de nepotismo. Se é um critério de nepotismo, é óbvio que eu estou falando de princípio da impessoalidade. Aí tu olha para o gabarito. Aí não tem impessoalidade no gabarito. Eita, professor, e agora? Mas é claro que eu estou falando aí de uma situação que quebra a moralidade. Então o princípio é princípio da moralidade. Aí tu olha para o gabarito e não tem moralidade no teu gabarito. Professor, e agora? Pessoal, é aquilo que eu falei. Você não precisa saber de tudo para acertar a questão em prova. Você tem que saber do necessário. Princípio, na maioria das vezes, você vai olhar ali para a essência, para a palavra-chave. A palavra-chave de cada princípio. Se eu estiver falando ali de algo voltado para a observação de leis, de normas, princípio da legalidade.
Boa fé, honestidade, probidade, moralidade. Se eu estiver falando de preceitos éticos, moralidade. Vedação à autopromoção, finalidade, isonomia, igualdade e impessoalidade. Transparência, publicidade. Professor, mas e a eficiência? Eficiência eu não busco fazer mais com menos, reduzindo custos e aumentando qualidade, buscando bons resultados, bons desempenhos. O que é que eu falei para você? O princípio da eficiência ele é utilizado para evitar gastos desnecessários dos recursos públicos. Olha como é que a questão iniciou. Ela abriu uma licitação, a secretária de saúde abriu uma licitação para suprir uma demanda desnecessária. Ou seja, é um gasto desnecessário. Isso daqui, pessoal, está ligado ao princípio da eficiência. É um gasto desnecessário. Olha o que a gente falou aqui, ó. A eficiência nasce, tá? Ó, olha aqui, a eficiência nasce para evitar gastos desnecessários. Evitar gastos desnecessários. Olha para isso, tá? Então aqui a gente está diante do princípio da eficiência. Gabarito, letra A. Perfeito, pessoal. Você viu que você não precisa saber de tudo para acertar a questão em prova, você tem que saber do necessário. E isso daqui você tem que saber, tá? As palavras-chave que envolvem essa situação. Bora aqui, ó, dando continuidade. Questãozinha de número 6 agora, né? Olha isso. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes. Olha, dela não podendo. O que é que não pode ter? Não pode ter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Vamos lá. Vedação à autopromoção. Estou falando de quê, pessoal? Estou falando do princípio da impessoalidade. Já achamos o gabarito. Mas cuidado para tu não confundir isso aqui, ó. Publicidade dos atos com o princípio da publicidade. Professor, e o que seria o tal princípio da publicidade? Bora lá. O que seria o tal princípio da publicidade? O princípio da publicidade, olha isso, ó. Ele vem para tornar público, tá, os atos da administração, tá? Para dar transparência aos atos da administração. Ele vem, ó, para dar transparência aos atos da administração. Ele vem para tornar público os atos da administração. Mas o que é interessante que você saiba aqui, ó? Aí eu vou pedir para você guardar uma frasezinha e não esquecer nunca. Não basta publicar, não basta publicar, tem que tornar público. Tem que tornar público. Não basta publicar, tem que tornar público. Professor, não estou entendendo. Tu vai entender agora. Vamos imaginar que você passe em um concurso público, tá? No concurso dos seus sonhos. Mas o órgão ele não divulga em site oficial, ele simplesmente imprime a folha dos aprovados e cola lá na sede do órgão. Aí todo dia tu tem que sair da tua casa para ir lá ver se tu está aprovado ou não. Faz sentido isso? Ah, professor, mas publicaram, realmente publicaram, só que eles não tornaram público. Hoje em dia, como é que eu torno público? Por meio da internet, Diário Oficial do Estado, do município, da União, dependendo aí do concurso que você for fazer, por meio da internet, jornais de grande circulação, tá? Isso é tornar público. Hoje em dia a gente torna público por meio da internet. Agora uma coisa que é interessante, o princípio da publicidade, ele não é absoluto. Olha isso, ó, importante. Vamos lá, mais um bizu monstruoso para você. Professor, o que é bizu monstruoso mesmo? Aquele bizu que tem que levar para a tua prova e não pode esquecer de jeito nenhum. Tá? Mais um bizu que é, ó, importante. Olha isso, ó, é importante que eu vou colocar agora. Presta atenção. Professor, o que é importante? É importante você saber que o princípio da publicidade ele não é absoluto. Professor, como assim? Calma que eu te explico. O princípio da publicidade
ele não é absoluto, tá? Ele vai ter algumas situações de relativização. Por quê, professor? Tu vai guardar que nem tudo se publica. Não pode publicar, não pode publicar atos que mexam com a honra, atos que mexam com a honra, atos que mexam com a imagem, atos que mexam com a intimidade, atos que mexam com a segurança, tá? Ó, não vai poder ser publicado. Atos que mexam com a intimidade, ó, por que não citar a tal intimidade, certo? Ó, então, não é absoluto, nem tudo se publica, certo? Para você guardar aí o tal princípio da publicidade. Bora voltar para a questão? Vamos lá. Aqui, ó, não pode confundir a impessoalidade com a publicidade, beleza? Que é o que a gente acabou de ver aqui. Perfeitinho? Vou voltar para tirar um print. 3 segundos para tirar um print a partir de agora. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Bora lá para a última questão de hoje. Sobre os princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. O que a banca quer? Que é o item correto. Você já está totalmente bisurado nas questões de princípios. A gente já estudou todos os princípios expressos, tá? Trazidos no caput da Constituição. Não dá para você errar a questão de jeito nenhum. Vem comigo. Sobre os princípios, assinale a alternativa correta. Entre os princípios da administração pública expressamente previstos na Constituição Federal estão legalidade, ok, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, perfeito. Agora, proporcionalidade e autotutela são princípios implícitos. A letra A eu não marco. B, o princípio da publicidade, olha isso, acabamos de falar, naturalmente decorrente da supremacia do interesse público, tem caráter absoluto? Claro que não, pessoal, eu disse, né? Ó, não admitindo limitações, tem limitações sim, tem relativizações sim, esquece a letra B, acabamos de falar sobre isso. C, o princípio da segurança jurídica impede que a administração pública mude a interpretação que confere a determinada lei. Pessoal, isso não é princípio da segurança jurídica. E a D, meio que trocou as definições a banca, né? E a D, com fundamento no princípio da impessoalidade, a Constituição Federal proíbe que conste nome, símbolos ou imagens caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Gabarito, letra D. Beleza? Princípio da impessoalidade. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão aqui, simplificar ao máximo o direito para você. É o que eu falo sempre. Não quero tornar ninguém especialista em direito administrativo, não. Quero tornar você especialista em acertar questão na sua prova, tá? Essa vai ser sempre a minha missão, facilitar a sua vida. E é o que eu falo sempre, não pare. Não desiste, eu sei que dói, eu sei que cansa, eu sei que é doído, mas no momento em que você está assinando a sua posse, é a hora que você vê que tudo vale a pena, tá? Se você não me segue ainda nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos, tá? Segue lá no Instagram, se eu não conseguir tirar a sua dúvida hoje, peço desculpas, tá? Mas pode perguntar lá que a gente vai tirar as dúvidas para vocês. Tem muita dica, tem muito bizu também no Instagram, tá? E lá eu posto as agendas das nossas próximas aulas. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau!